Bom, o dia 7 de novembro ficará marcado na história do estado do Paraná devido à formação de 3 tornados. Os tornados, primeiramente, houve a formação de uma frente fria, mais ao sul aqui do estado do Paraná, e ao longo da tarde desse dia, esse sistema frontal ele se deslocou e favoreceu a formação de algumas tempestades severas. Essas tempestades severas evoluíram, se intensificaram em um ambiente muito quente, muito úmido, com um cisalhamento vertical do vento também bastante favorável, além da energia disponível na atmosfera. Essas tempestades, 2 dessas tempestades evoluíram para supercélulas. São sistemas bastante severos e associados a esses sistemas há um fenômeno, há um mesociclone, ou seja, essas tempestades são rotativas, né? Esse mesociclone fica dentro da nuvem, né? Tem um diâmetro aproximado de 2 a 10 quilômetros, e ao longo, então, no final da tarde desse dia, essas supercélulas avançaram, né? Se deslocaram de oeste para leste sobre as regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná, e na sua trajetória causaram a formação de 3 tornados. A primeira supercélula, que gerou o primeiro tornado, esse tornado, né, ele começou a mostrar suas assinaturas, né, os indicativos na superfície, nos danos na vegetação, no município de Quedas do Iguaçu. E ao longo dessa trajetória ele passou por 8 municípios, sendo que sobre a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, ele atingiu o pico máximo, né, na classificação da escala Fujita, que é uma escala que está associada aos danos causados pelo fenômeno. Ele atingiu a categoria F4. F4 estamos falando de danos severos, colapsos de casas de alvenaria, colapso total de casas de madeira, danos significativos em edifícios, vegetação colapsada, ou seja, vegetação totalmente derrubada, entre outros danos, né? E a sequência ele chegou até o município de Virmont, na categoria F1. Essa mesma supercélula ainda se deslocou um pouco mais para leste e atingiu os municípios de Candói e Guarapuava, e voltou a provocar um segundo tornado sobre esses municípios. Ele também foi classificado F4 no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava, pois também provocou grandes danos num assentamento. Houve colapso de plantações de pinos, de eucalipto, além de construções civis, né? Por isso que foi classificado como um F4. E o terceiro tornado ocorreu na região de Turvo, um pouco mais ao norte do município de Guarapuava, e foi classificado como um F2, danos principalmente em algumas construções civis na zona rural e também na vegetação. O tornado, ao longo da sua trajetória, ele não é homogêneo, ele não mantém a mesma categoria, ele pode variar entre uma categoria e outra, né? Tanto que o primeiro tornado, que avançou de Quedas do Iguaçu até Virmont, ele passou desde a categoria F1 até a categoria F4, então, dependendo do município, ele atingiu gerou mais danos, gerou mais estragos, né, na sua trajetória, enquanto que outros, os estragos foram menores, né, foram classificados com uma severidade mais baixa. Através das imagens aéreas, podemos classificar, além da trajetória, a largura e a extensão do fenômeno, porque ele não é um sistema que avança de forma homogênea. Então, em alguns pontos, principalmente na região de Rio Bonito do Iguaçu, chegou a 3 km de largura, enquanto que outros pontos, menos de 500 metros, então ele teve bastante variação, né? E, infelizmente, foi o município mais atingido, foi a cidade mais atingida pelas várias avarias, várias destruições associadas ao fenômeno. Para identificar as supercélulas, nós utilizamos as imagens de alta definição do GOES 19, né, as imagens de satélite, e também as imagens de radar meteorológico. Radar meteorológico é uma ferramenta importantíssima para o monitoramento, para o nowcast, ou seja, monitoramento das tempestades severas, inclusive de supercélulas, né? Então, por meio dessas imagens, nós podemos identificar as assinaturas do mesociclone, que é aquele sistema que fica embebido na supercélula. Então, por meio disso, nós identificamos ali no final da tarde, sobre o município de Rio Bonito do Iguaçu, uma assinatura em formato de gancho, e também na velocidade radial, né? Ou seja,
o escoamento radial ao radar meteorológico, nós podemos identificar a rotação do mesociclone. Não foi possível identificar por meio do radar meteorológico o tornado, e sim o mesociclone. E, além disso, nós também, uma variável chamada correlação cruzada, também conseguimos identificar os detritos associados ao fenômeno, ao tornado que passou sobre a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Das primeiras imagens do radar meteorológico foi possível estimar a velocidade do fenômeno. Além disso, também o próprio comportamento, próprias imagens de refletividade podem dar um indicativo da queda de granizo, da intensidade do vento associado, né? Nos dias 8 e 9 de novembro, nós fomos a Rio Bonito do Iguaçu e aos municípios atingidos pelos tornados, fizemos imagens aéreas por meio de helicóptero e também imagens terrestres. Essas imagens serviram como base para classificar a intensidade do fenômeno, né, e também para analisar a trajetória dos tornados, né. Então, por meio das fotos, das imagens aéreas, nós podemos associar o dano causado, né, e a velocidade, a possível velocidade, a estimativa da velocidade que esse tornado chegou, né. Então, isso foi importante, né, pois além das informações de radar meteorológico e de satélite, a visita, a análise em loco também contribui para categorizar os tornados. Nos dias seguintes, tivemos acesso a mais imagens aéreas e também o apoio dos pesquisadores da Geointeligência do CIMEPAR para finalizar, para identificar possíveis lacunas que ainda existiam na classificação dos tornados. E o trabalho em conjunto da meteorologia com a Geointeligência do CIMEPAR contribuiu para um laudo mais completo, um laudo mais refinado dos estragos, dos danos provocados pelos 3 tornados que foram observados no dia 7 de novembro de 2025. Bom, o que o pessoal da Geointeligência aqui do CIMEPAR fez foi avaliar os danos causados pelo evento de tornado. Então, a gente fez o mapeamento dos 3 eventos de tornado, né? E a gente usou uma série de imagens, seja de satélite ou de aerolevantamento. Então, uma imagem que a gente usou de satélite foi essa composição. Então, a gente consegue ter imagens de antes do evento e pós-evento. Coincidentemente, o satélite passou uns 2, 3 dias após o evento em Rio Bonito do Iguaçu, então a gente consegue ver o estrago causado pelo evento de tornado. Então a gente consegue ver principalmente essa faixa mais laranja causada aqui, mais amarela, indicando o estrago causado na vegetação. Seja vegetação de agricultura ou vegetação de silvicultura também, né, de plantios florestais, ou de vegetação nativa também. Então, essa resposta que está dando em amarelo aqui é a resposta da própria imagem ao dano causado na vegetação. Bom, essas imagens de satélite que a gente usou têm pixels de 10 metros, ou seja, cada pixel representa a 10 metros no terreno. É ideal para a gente ter essa análise macro do que estava acontecendo. A partir disso, a gente começou a trabalhar com imagens de melhor resolução, de aerolevantamento principalmente. Cada pixel corresponde a 25 centímetros, então é uma redução de escala significativa, a gente consegue ter um detalhamento muito melhor. A partir disso, a gente começou a mapear realmente os estragos. Então, a gente foi identificando aonde passou, aonde tinha árvores quebradas, edificações estragadas. Então, a gente foi mapeando o que estava acontecendo ao longo do caminho do tornado. Aqui é um exemplo, então, de alguns pontos mapeados. Não se restringe apenas a esses pontos, mas ainda assim, esses pontos foram essenciais para a gente começar a identificar a escala de dano, né? Qual que era o dano, o estrago causado pelo tornado em cada ponto, né? Então a gente vê pontos de dano moderado em azul, dano considerável, severo e até danos devastadores aqui, por exemplo, na área urbana do Rio Bonito de Iguaçu. Então aqui é um exemplo da imagem de aerolevantamento, ou seja, teve um voo contratado de aeronave com câmeras, onde eles fizeram esse mapeamento. Isso foi através da empresa Esteio Aerolevantamentos, através do consórcio Paranamap. Então aqui é um exemplo de como você consegue ter esse detalhamento dos estragos. Aqui está a vegetação tombada, por exemplo, já várias árvores caídas, é possível ver os troncos, a direção de como foi esse estrago. Então a resolução que a gente consegue ter com esse tipo de mapeamento é muito melhor, a distinção desses detalhes fica muito mais fácil interpretar. Então aqui exemplos da vegetação, por exemplo, né, as árvores quebradas, como que é, inclusive algumas casas, aqui algumas edificações já com estragos também visíveis.
Bom, outra análise que a gente fez, então, foi ver o mapeamento de uso e cobertura do solo dentro das áreas afetadas pelos tornados. Então, aqui está a delimitação de como foi a passagem do tornado no polígono vermelho, e aqui são as classes de uso e cobertura do solo. Então, para identificar aonde ele está passando, o que tem de vegetação nativa, o que tem de agricultura, o que tem de área urbana, o que tinha de corpos d'água, por exemplo. Então, aqui estão as classes, a gente fez um mapeamento de cada uma dessas áreas afetadas, e com isso a gente consegue saber a estimativa, uma porcentagem, por exemplo, de quantos por cento dessa área afetada eram de agricultura, de vegetação nativa ou área urbana. Outra análise que foi incluída também neste laudo foi a informação do terreno. Então a gente consegue ter uma altimetria, saber por onde o tornado passou e qual é o comportamento do relevo durante esse percurso. Se era uma área mais ondulada, se era uma região mais de vale, enfim. Então aqui a gente vê nessas áreas mais azuis uma região mais de vale, enquanto nas áreas mais verdes ou até amarelas e vermelhas uma região mais alta. Então a gente consegue ver como que foi o percurso do tornado acompanhando o relevo, né? Então a gente tem a informação do perfil também para a gente identificar como que era a variação do terreno durante esse percurso. Bom, então juntando todas essas informações que a gente analisou, a gente consegue saber tanto o perfil do relevo, como que era, a gente consegue ver que tipo de uso e cobertura do solo, o que tinha de agricultura, o que tinha de área urbana ou vegetação nativa. A gente conseguiu identificar os estragos com as imagens de alta resolução principalmente, mas imagens de satélite também ajudaram nesse mapeamento, e a gente consegue identificar então onde estão as áreas mais severas, mais atingidas por esse evento, seja o que aconteceu em agricultura, seja o que aconteceu em áreas de silvicultura, onde é visível as árvores caídas ou mesmo de vegetação nativa, e principalmente na área urbana, onde os estragos, por exemplo, no Rio Bonito do Iguaçu, foram visíveis, né? Tanto pela cobertura na época, quanto até por essas imagens a gente consegue ter essa ideia dos estragos que aconteceram no município.